Eu vou apresentar alguns slides, mas a ideia assim, né, a gente meio interagir, ou eu vou passar os slides e talvez na hora de fazer a revisão diária, daí sim eu quero contar com vocês para a gente trocar ideias, tá bom? Então, hoje eu vou falar de educação emocional, porque é assim, né? Essa ideia me veio no final do ano passado. Por que chamar isso de educação emocional? Porque tudo que a gente não tem nada a ver com uma pessoa mal educada ou bem educada, não é isso que a gente, não é disso que se trata aqui. O que a gente está falando é de realmente a gente não, é um estado que a gente tem um desconhecimento, que graças ao Patrick a gente tem trabalhado muito nessa parte emocional, nessa consciência emocional, né? E mesmo assim, nós que estamos há tanto tempo, às vezes, quando a gente está em algum processo de dor e sofrimento, a gente entra em reação emocional e parece que tudo que a gente aprendeu, todos aqueles anos de estudos, todos aqueles anos de... todas aquelas apostilas, parece que vai tudo por água abaixo, e a gente volta lá atrás, na infância, e etc., né? Então, é muito importante, né, a gente entender educação como algo, né, que é um processo de você trazer algo que é desconhecido, que a gente não sabe, trazer isso para a consciência, aprender, desenvolver uma inteligência, uma expertise naquilo que antes era desconhecido, para que a gente não se torne nem vítima, nem refém daquela nossa ignorância. Não ignorância também no sentido ruim de burrice ou falta de intelectualidade, não é isso, mas de ignorar por realmente não saber, né? Então, tudo que a gente não sabe, a gente assusta, a gente teme, a gente evita. E é justamente isso que é uma força que o nosso eu inferior tem sobre nós, né? E daí, em consequência, vem o medo. Medo entra em processo de defesa, a gente fica cada vez raciocinando menos, o cérebro não funciona, aquela apostila da defesa que todo mundo conhece, né? Mas o importante da educação, qualquer educação que seja, né, é importante a gente trazer conhecimento, não só trazer conhecimento intelectual, mas ele sozinho não serve para nada, como fala o guia tantas vezes para a gente, mas que esse conhecimento precisa ser trazido para a parte vivenciada, né? Precisa ser experimentada, para daí finalmente ser incorporado. Então, a educação, qualquer que seja, a gente pode falar de educação sexual. Outro dia eu estava falando com uma aluna que está com os filhos adolescentes, ela está desesperada com essa questão de educação sexual. Se você não educar, não, pelo contrário, ensinar, não fazer a pessoa conhecer o seu corpo, ela provavelmente vai ser vítima da própria ignorância, entendem isso? Ela não sabendo, ela vai usar mal o corpo, né? Pode ser que engravide sem querer, pegue alguma doença, enfim, o que seja. Outro exemplo que a gente poderia dizer é a educação financeira, né? A gente também não teve educação financeira, muito pouco, então, hoje em dia, as pessoas não sabem muito como investir o seu dinheiro para pensar que lá no futuro esse dinheiro trabalhe por você, né? Então, enquanto a gente não tem essas educações que são tão importantes na nossa vida, não só a educação acadêmica formal, de aprender sobre ciências, sobre matemática, sobre geografia, enfim, o que nós aprendemos na escola, na faculdade, a parte técnica, intelectual, né? Mas as outras educações a gente não teve,
muitas vezes a gente não vai buscar e a gente se torna refém da nossa própria ignorância, e isso é o que o nosso amiguinho, eu inferior, adora, né? Porque ele daí nos assusta, a gente se torna impotente, a gente se torna medroso e refém das circunstâncias e das coisas que a gente não sabe lidar, né? Continuando, né? Então, outra coisa que o guia fala muito, né, que a gente, na realidade, nós somos 4 níveis de consciência, ou 4 corpos, como ele fala, né, ou 4 campos, não importa, né, e que eles se desenvolvem diferentemente um do outro, né? Então, a gente tem o físico e o mental, que sim, os nossos pais nos deram ajudaram a desenvolver a parte física e mental, nos ensinaram a andar, nos colocaram em aula de balé, em aula de natação, de judô, o que seja, né? Depois nós fomos para a escola, fomos aprendendo não só a lidar com o corpo, fazer educação física, a gente foi desenvolvendo a parte mental, né? Então, este desenvolver dessas 2 primeiras consciências, a gente não tem problema algum. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, se eu estou com sede, por exemplo, eu não preciso terceirizar a minha necessidade de água, eu próprio pego um copinho d'água, tomo e pronto. O meu desconforto, a minha dor, por causa da sede, da necessidade de água, dura 2 segundos, o tempo que eu, como adulta, estou proximamente de mim e percebo. Por quê? Porque foi permitido que eu conhecesse, desenvolvesse e assumisse responsabilidade pelo meu corpo e pela minha mente, né? Eu até conto minhas alunas que estão aí, desculpa, eu vou repetir pela 20ª vez, mas enfim. O campo mental, eu falo que agora na pandemia a gente teve que sair dos presenciais e a gente teve que aprender a usar Meet, Zoom, essas ferramentas que, graças a elas, nós conseguimos estar aqui juntos hoje, né? Mas eu lembro que, para mim, que eu brinco, que eu sou uma senhora idosa de cabelos brancos, lidar, a Suzana deve estar até rindo, porque eu até peço ajuda para ela, às vezes, lidar com essas ferramentas de internet, de laptop, para mim é um horror, né? Tanto é que vocês vão ver que a minha apresentação hoje tem várias falhas. Mas, enfim, né? A gente está aqui, graças ao que eu tive que pagar curso, eu tive que pedir para filhos, para marido, para me ajudarem, mas a gente está aqui. Então, intelectualmente, mesmo que eu não saiba alguma coisa, eu corro atrás, peço ajuda, vou estudar, pago um curso, mas eu me supro e me atendo naquelas lacunas e carências intelectuais, tá? Agora, o problema todo começa na parte emocional e espiritual. A parte emocional, toda vez que eu estou triste, toda vez que eu estou aflita, toda vez que eu estou angustiado, toda vez que eu perdi a minha paz, eu preciso que alguém fora de mim resolva esse problema para mim, porque eu nem sequer sei o que está acontecendo comigo. Então, isso começa a mostrar e chocar a gente o quanto a gente realmente tem uma desconexão interna, porque não foi possível, né? Nem pelos nossos pais, que não sabiam, aqui não cabe qualquer responsabilização, nem culpabilização a eles não sabiam ensinar o que eles também não sabiam. Na escola, não é esse o propósito, é de ensinar sobre emoções, porque também ninguém sabia disso, né? E eu fui aprender isso com 50 e tantos anos, quando eu comecei a estudar Petter. E daí isso que eu falo, né? Como que a gente quer ser feliz, que a gente quer se sentir amado, dar amor, palavras nobres, né, amorosas, cheias de afeto, ternura, se a gente não tem nem ideia do que se trata. Por quê? Porque a gente tem um campo emocional, uma consciência ou uma inteligência emocional muito atrofiada. Então, o que acontece com a gente nas situações onde a gente está emocionalmente ativado?
diante de uma situação de conflito, de briga, de estresse, eu deveria estar, assim como o meu corpo físico, eu deveria estar com a minha parte adulta, com o meu eu real, de prontidão para lidar com uma situação difícil. Naquela apostila do Mar da Vida, eu deveria estar ali inteira, na minha maturidade, na minha capacidade para lidar com as intempéries, mas o que acontece, como eu não desenvolvi justamente nessas horas que eu deveria estar mais adulta, eu estou mais infantilizada, atrofiada, reagindo muitas vezes como uma criança. Não vou fazer birra e não vou fazer bico como faz uma criança de 4, 5 anos, mas internamente a gente fecha o coração, faz bico, né? A gente pune o outro, não fala mais, sonega também carinho, afeto para os outros, apoio e tudo mais, né? Então, é aí que a gente começa a se relacionar de uma forma muito infantilizada. Aqui não adianta também estender muito, porque vocês todos são helpers, facilitadores, estudantes, então é isso que a gente tem ouvido o guia falar o tempo todo, né? Então, é lamentável. Por que eu resolvi chamar a minha palestra de hoje de educação emocional? Porque em todos os relacionamentos, não só os afetivos, amorosos, familiares, mas também até os profissionais de amizade, não quero que o meu chefe, que o meu gestor me ame, né? Não exatamente no sentido do amor, mas eu quero que ele me respeite, sim, eu quero que ele me aplaude, eu quero que ele reconheça e me valorize o meu trabalho, né? Então, isso também são facetas desse campo emocional que a gente se coloca de uma forma muito imatura naquela apostila da autoridade, ou muito submissas, ou muito rebeldes, e a gente nunca chega, de fato, a se curar. A gente está sempre em reação emocional o tempo todo, né? E como o próprio guia diz, a nossa consciência espiritual, que é a nossa consciência de puro amor, né? Que é o nosso eu superior, o nosso Deus interno, que é uma fonte inesgotável de amor, a gente é menos desenvolvido ainda, né? Isso é o que o guia fala, né? Então, o que eu, né, fazendo essa PowerPoint aqui, a ideia que me veio é que a gente, até eu começar a estudar e aprofundar nesse pattern, né, nesse caminho, eu me sentia como meio ser humano, né? Meio ser humano, muito pouco capaz de me suprir emocionalmente, sempre mendigando, que nem uma pedinte, né? Manipulando e forçando os outros e querendo algo que os outros não têm para dar. Infelizmente, não tem para dar exatamente a forma que a gente quer, né? De amor, de afeto, enfim. Então, é isso que eu já falei para vocês, justamente nas situações de conflito e estresse, né? Nessa hora que a gente deveria respirar fundo, tá sereno, né? Tá lúcido, tá conectado, equilibrado internamente para lidar com as intempéries externas, né? Com os conflitos externos, é a hora que me ativa o meu lado pouco evoluído, a minha parte que ficou atrofiada lá, que eu não desenvolvi, e nessas horas eu estou ao contrário, eu estou completamente reativa, né? Por quê? Porque eu não tenho inteligência emocional, não foi permitido, eu não foi permitido, não aprendi, não tem como, né? Então, a gente muitas vezes, a situação já me provoca uma dor, e ainda a minha reação emocional junto com o eu inferior piora ainda mais a situação, né? Então, isso é lamentável. É assim que eu praticamente vivi a vida inteira, antes de eu chegar nessa consciência que o Peter me trouxe, né? Então,
Se acontece isso internamente, essa desorganização interna, e o meu eu inferior está no comando numa situação, ele está ativado numa situação de dor, de sofrimento, e às vezes é uma situação recorrente, repetitiva, né? A gente tem que dar um jeito de cortar essa situação. A gente tem que dar um jeito de, como eu falei para vocês, estou com sede, toma uma água, o desconforto, nós temos que ter uma inteligência e desenvolver uma inteligência emocional, assim como o corpo, a gente leva 2 minutos para sanar a sede, né? A proposta, o caminho do Patrick é que a gente ative esse eu maior, esse eu real adulto, para que todos os desconfortos emocionais, porque tem necessidades que não foram atendidas, são necessidades legítimas, que elas fossem rapidamente reconhecidas, compreendidas e atendidas, tá? Vamos lá. Então, o que acontece dessa nossa falta, com essa nossa falta de inteligência emocional? Ponto para o nosso eu inferior em todas as vezes, né? Assim que eu, pelo menos, eu estou falando de mim, né? Todas as vezes que eu reagi emocionalmente e não sabia me amar, não sabia me pegar no colo, né? 10-0 para o meu eu inferior. Então, por quê? Né? Porque eu era ignorante, porque eu era burra, nada disso. É porque realmente eu não sabia como que era esse universo inteiro. Então, a gente tinha pouca evolução, imaturidade, desconhecimento, incompreensão, medo. Tudo isso são ferramentas do eu inferior para nos manter encapsulados numa caverna escura, né? Numa blindagem, né? Sofrendo de medo, e toda vez que a gente sente essa dor recorrente, a gente vai para um lugar, como o guia fala, uma dor de morte, já muito conhecida nossa, é uma morte emocional, não é real, mas ela é tão forte quanto, né? E é um lugar recorrente e muito sem esperança, porque ele é repetitivo, e nesse lugar há uma solidão brutal e há uma impotência brutal. Então, né, a gente precisa sair, a gente precisa aprender a sair desse lugar que é pavoroso, que todos nós já sentimos isso, né? Mas a gente está nessa armadilha que o eu inferior nos provoca, né? Então, imaturos que somos, né? Imaturos que somos com esse nosso campo emocional, a gente atua como crianças pouco evoluídas, a gente, sabe, que nem uma criancinha ela tem a quantidade de palavras, ou como ela se expressa, é muito imatura. Então, vamos dizer, a língua portuguesa para ela eu tô dodói, sabe, são palavras infantilizadas, repetitivas, e o repertório de vocabulários é muito pequeno, né? Então, eu percebo alunos meus que chegam, né? Às vezes, eles têm muita dificuldade de dizer qual é o mal-estar e qual é o sofrimento. Eu falo, põe a mão no coração, tenta ver se vocês conseguem identificar. Então, vem assim, estou me sentindo mal. Quer dizer, a pessoa não consegue nem dar nomes, né, ao que ela está sentindo. Eu estou me sentindo mal, ou eu estou angustiada, ou eu estou triste, ou eu estou com raiva. Quer dizer, deve ter umas 10 palavras no máximo que a gente generaliza para esses desconfortos. E isso também tem a ver com a nossa educação, porque quanto menos a gente se expressa, mais difícil é se curar, porque a gente não sabe do que a gente sofre, né? Porque a gente já tem uma linguagem muito pobre, né? Muito pobre. Então, como criança, a gente, pouco desenvolvida, a gente se comunica e se expressa de uma forma muito precária e imatura, né? Então, o nosso repertório é muito pequeno e infantil, a gente fica lá no mal-estar, mal-estar, mal-estar. Então, geralmente é assim, ó, o que eu ouço mais, né? É angústia, medo, aflição, raiva, tristeza, frustração e desrespeito, ou desconsideração. Daí eu fico, bom, e que mais? E que mais? E a pessoa não consegue.
Então, como, né, fazendo a analogia do copinho d'água, que pode ser muito louco isso, mas enfim, é como se eu sentisse um desconforto na minha garganta, a minha desconexão com o meu corpo fosse tal que eu sentiria um desconforto, mas eu não saberia que era simplesmente um copo d'água. Então, fazendo um paralelo, o nosso campo emocional é assim que funciona. É tão desconectado, é tão incompreendido que aquele desconforto por uma necessidade, um desejo não atendido, que poderia demorar, gente, 2 segundos, entendem isso? Quando é emocional, eu preciso que o meu marido me salve, eu preciso que o meu chefe me salve, que uma amiga venha me dar um abraço, entendem? Porque a gente não consegue chamar a nossa adulta ou o nosso adulto para vir nos acolher, bom? Então, conhecendo as nossas reações emocionais e os sentimentos, né? Então, o que o Patrick sempre nos convida é o contrário, em vez da gente usar esses recursos de apontar dedos, culpar, terceirizar a responsabilidade, usar o nosso cérebro racional a serviço do eu inferior e ficar dando explicações, justificando, né? Dando desculpas, isso que a gente é mestre em fazer, né? Nessa hora a gente tem que, por amor a nós temos que parar essa parte racional que só faz a gente perder tempo e desviar do que a gente estava sentindo. Então, como eu sempre digo também para os meus alunos, a gente fica dando desculpas, explicações e fica tentando justificar o que é injustificável, o meu sofrimento. Compreendem isso? Isso é muito sério, tá? A gente vai, eu digo, né? Eu digo para mim mesma, Luciana, antes de você ter uma certa educação e inteligência emocional, eu passei praticamente olhando a minha vida para trás e eu passei uma vida culpando, justificando ou dando desculpas esfarrapadas para me manter no sofrimento. Isso é muito doído, né? Mas isso não é porque a gente é ignorante, sei lá o quê, né? Isso a gente também, por amor a nós, a gente tem que compreender que a gente não pode ser responsabilizado por algo que a gente não sabia, mas agora a gente sabe. Então, agora a gente tem que pegar a gente e falar assim, tá doendo? Tá sofrendo? Deixa o mundo lá fora, que o mundo pare, e vamos olhar o que é que está acontecendo, para a gente estreitar essa comunicação, para que toda vez que eu perco a minha paz, que eu saia do meu estado de bem-estar, que seja como esse copo d'água, entendem isso? Que a minha adulta esteja conectada rapidinho, prestes a me ajudar e me tirar desse lugar horroroso, porque não tem ninguém mais, como eu digo, não tem ninguém mais neste planeta que vai fazer isso por nós. Esta é a dura realidade que o Patrick me ensinou. E não é dura realidade. Graças a essa realidade que eu me encontrei a minha parte amorosa disponível aqui, né? Então, entrar em contato, em vez de ficar perdendo tempo falando dos outros, a gente tem uma mania de estou me sentindo mal, o culpado foi alguém lá fora, né? Ou foi alguma situação que aconteceu. Isso é muito importante, a gente, de uma vez por todas, a gente parar de cair nessa armadilha, ou nessa estratégia que a gente foi habituado a usar pelo nosso eu inferior e pelo nosso ego. É usar a mente envenenada pelo eu inferior para que a gente desvie o olhar, em vez de ir para dentro, acudir a nossa criança que sofre, que a gente fica distraído, né? Inventando um monte de desculpas e justificativas e perdendo do contato ou do olhar aquilo que a gente deveria fazer, que é amor para tudo, por amor a mim. Eu preciso perceber o que é que minha garganta está incomodando. É sede.
então tá bom, vamos tomar uma aguinha. Ou então, eu estou triste porque aconteceu tal coisa, a minha necessidade não foi vista. Então, neste lugar, eu assumo responsabilidade pela minha dor, né? Então, saber que essa dor ela é passageira, quanto mais rápido, que nem um incômodo aqui da garganta, é só tomar uma água e passa, acabou. Em 2 minutos resolveu o problema, né? A responsabilidade é nossa, isso é muito do Petrol. Petrol que é um caminho espiritual de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Isso é fenomenal, pode ser um pouco assustador no início, mas a nossa responsabilidade pelo nosso bem-estar é o que vai nos libertar e nos salvar, tá? Eu já falei isso, deixar de lado as estratégias que o eu inferior e o ego sempre usam, né? O ego envenenado, né? Pelo eu inferior. E sempre procurar se acalmar, né? A gente tem que ter essa compaixão, esse ato de amor a nós, né? Que é a maior dificuldade do ser humano. A gente dá amor para qualquer passante na nossa vida, mas a gente é incapaz de parar tudo e virar-se para dentro e dar amor para nós mesmos, né? E por isso que a gente fica tão enganchado em relacionamentos e exigindo, né? E etc, etc, né? Agora, conhecendo as nossas necessidades, também é outra apostila que ele fala bastante das nossas necessidades, assim como a gente tem necessidades físicas que a gente compreende facilmente, que é sono, fome, necessidade de tomar um banho, necessidade de ir ao banheiro fazer nossas funções, né? Descansar, tomar água, enfim, qualquer coisa, tirar férias, né? Que o corpo está cansado, ou fazer algum exercício, ou dançar, enfim, qualquer coisa. A gente também conhece as nossas necessidades intelectuais. Olha, vou passar, fazer uma viagem pela França, não tenho a menor ideia de como que é o francês. Bom, vamos se preparar um pouco, vamos estudar sobre a França. Hoje em dia, com esse Google aí, a gente aprende tudo. Vamos estudar um pouquinho sobre a França. Isso é amor, gente, isso é autocuidado. Vamos estudar um pouquinho qual o roteiro que eu quero fazer, quais os lugares da França que eu quero conhecer. Vamos fazer um cursinho basiquérrimo de francês, entende? Então, intelectualmente, ou se eu estou trabalhando e preciso ter uma expertise a mais, a gente rapidamente vai fazer um curso e vai atender. Então, intelectual e emocionalmente, o nosso adulto está ativadíssimo para atender todas as nossas necessidades. Fica claro? Agora, emocionalmente, a gente não consegue isso. Agora, tem uma sacada fenomenal, né? Porque, assim, deixa eu ver se está nesses slides ou nos outros. Peraí, aqui talvez seja o ponto secreto, a causa raiz de todos os distúrbios e conflitos nas relações interpessoais. O nosso desconhecimento, angústia, dor, nos momentos de sofrimento, nos faz descarregar em alguém ou algo, né? Apontar alguém como grande culpado ou vilão por nos tirar a paz. Então, como eu falo para os meus alunos, quando a gente começa a olhar para fora de mim e começar a descarregar o meu mal-estar em algo ou alguém, aqui é o princípio do se perder de si, entende isso? A capacidade de se salvar e de se proporcionar conforto, acolhimento e amor foi embora. A partir do momento que eu começo a olhar para fora e eleger quem é o vilão e o culpado que me fez sentir assim. Então, como eu falo para os meus alunos, segura o mal-estar, deixa a pessoa lá fora, ela te fez mal, ela realmente é uma pessoa horrorosa, né? Mas deixa a pessoa, não se perca na pessoa. Isso não é patchwork, falar fora, não é patchwork. Patchwork é olhar para dentro a dor que emergiu, né? Pega aquela dor, não solta ela. Em 5 minutos, com a prática, a gente vai ter uma habilidade como este copo d'água.
É muito sensacional. Eu estou falando isso não de teoria, eu estou falando isso de vivência. Tá? Então, é justamente quando fazemos isso, que olhamos para fora, que a gente acabou de perder toda a possibilidade da gente voltar ao estado de paz, sem depender, sem ter que se submeter, ou não ter mais que manipular e que arrancar do outro que o outro não tem para dar ou não está disposto a dar. E aí é um ciclo vicioso que o eu inferior entra nas relações e começa a minar e separar as pessoas, tá certo? Mas, na realidade, ele já separou a gente aqui dentro, tá bom? O que mais? Já estou acabando, tá, gente? Para a gente começar a conversar. Romper o ciclo, né? Então, alguém precisa romper esse ciclo, né? Então, a pergunta é o seguinte, como que a gente rompe esse círculo vicioso de quando eu estou no estado de dor, de mal-estar, né, de sofrimento, como que eu faço para olhar para dentro de mim e não cair nessa armadilha, nesse hábito, que eu não digo nem que é um hábito, é um vício de olhar para fora e procurar um culpado. Porque aqui tem uma chave monumental. O Petro não está de mim para fora. O Petro está de mim para dentro. Meu português está péssimo, desculpe, mas acho que vocês entenderam o que eu falei, né? Então, o que ele fala é só olhando para dentro e assumindo a responsabilidade de forma não ralhando. Ah, mas de novo, criança, você vem encher o meu saco? Entende? Não é nesse sentido. É de uma forma amorosa. O que é que eu estou sentindo e o que é que eu desejava ou precisava ou necessitava que esta pessoa lá fora não pôde me dar. Só isso. É como se eu parasse aqui e falasse, pera, Luciana, um minuto, o que que eu estou sentindo? Ai, eu estou sentindo uma sede. Pronto, acabou o problema. Entendem isso? Né? Então, o que é mais interessante, que quando eu vou dar essa aula para os meus alunos, eles falam, ah, Luciana, mas eu vou ter que aprender a me amar. Eu falei, espera um pouquinho, eu vou dar uma sacada para vocês. Nós não vamos ter que aprender a saber amar. A gente já está cansado de saber. Esse amor que a gente dá para filho, para marido, para neto, para amiga querida, a gente dá a nossa maturidade emocional e amorosa, a gente não precisa saber, a gente já sabe praticar. Aqui eu quero que vocês, por favor, respirem um pouco e deixem essa consciência entrar em vocês. A gente não precisa aprender a amar, a gente já sabe muito bem. Porque, de novo, se vier um filho chorando, se vier um filho triste, raivoso, angustiado, um neto, um amigo, qualquer pessoa querida, ou mesmo não querida, se cair um passante aqui na rua, qualquer pessoa que eu desconheço, eu pego, aciono imediatamente, espontaneamente, o meu lado maduro, gentil, amoroso, e vou até lá. Vocês reconhecem isso? Agora, o drama nosso é que a gente não sabe usar essa parte amorosa que a gente usa tão facilmente lá fora, a gente não consegue fazer isso para a gente, quando a gente está com aquela dor horrorosa de morte. Compreendem? Mas não se desesperem, não é que antes eu ficava desesperada, mas, meu Deus, o que fazer, o que fazer? Pera, calma, respira, eu já sei o que fazer, eu só preciso aprender a fazer comigo. Compreendem? Então, sentir-se... Ah, e outra coisa importantíssima que eu descobri nessas leituras, né, que é importante, a palavra amor, ela é tão gigantesca, ela abarca tantos lados, tantas facetas,
que também fica difícil de compreender. Então, outra coisa que eu vou apresentar para vocês nessas tabelinhas que eu vou soltar daqui a pouco, é que cada um de nós temos um aspecto único, individual, de nos sentirmos amados. Que é diferente o meu, é diferente da Suzana, é diferente da Roxana, é diferente de cada um que está aqui dentro. Então, tem gente que vai se sentir amado quando ele for visto e aplaudido. Para mim, isso não é importante. Para mim, de repente, é alguém que me escuta. Toda vez que alguém para, se coloca presente e me escuta com integridade, eu me sinto amada, eu me sinto validada. Outra pessoa tem outra sensação. Eu me sinto viva, amada, quando a pessoa senta na minha frente e a gente faz trocas e ambas as pessoas crescem, constroem juntos. Entendem? Então, isso é muito importante também, nessa tabelinha, a gente começar a perceber de que forma que a gente gosta de ser amado. Aí vocês vão se deparar com a nossa ignorância. Vocês vão começar a se deparar com a nossa ignorância emocional. O quanto Apaga. Alô? Acho que tem alguém com... Alguém entrou com o microfone aberto, deixa eu ver aqui. Então tá. Então, isso é importante, porque isso também nós vamos usar, né? E vocês vão ver como a gente tem dificuldade de entender como que a gente gostaria de ser amado. E a nossa imaturidade também, porque uma pessoa imatura é aquela que não se basta, né? Ela não se responsabiliza por ela. Então, é assim, vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer, sou casada, né? Sou casada e, de repente, eu me sinto mal, qualquer coisa que eu senti mal, o dia do trabalho foi difícil, não sei o que lá. Quando eu chego em casa, eu me decepciono porque, sei lá, meu marido mal olhou para mim, né? Estou dando um exemplo aqui bem boboca, mas enfim, né? Então, na realidade, esse exemplo é assim, eu brigo com ele, porque eu estou com ele há 30 anos, 40 anos, sei lá quanto tempo eu estou com esta mesma pessoa, e a minha criança interna diz assim, se ele de fato gostasse de mim, se ele de fato me amasse, ele saberia o que eu estou sentindo e ele me supriria. Todos nós somos assim, sem exceção, entende? Então, aqui já começa a gente estar se revelando o quanto a gente é imaturo, o quanto a gente desconhece a nossa necessidade e o quanto a gente exige tiranicamente que o outro que está lá ocupado com as coisas dele, ele teria que me olhar, ser um clarividente, entrar dentro de mim, descobrir o que eu estou sentindo e me servir. Né? Aquela apostila 72 lá, do medo de amar, ele fala exatamente isso. Tá? Então, essa criança, essa desconexão interna, né? E essa pouca inteligência emocional vai minando as relações, mesmo as mais profundas, as mais importantes da nossa vida, quando a gente tem esse lado imaturo e pouco desenvolvido e que não assume responsabilidade por si, a gente vai deteriorando a relação, né? Por isso que é importante vocês vão ver que essa tabelinha vai mostrar para vocês como é a forma específica que a gente gosta e se sente amado. Porque o outro, com certeza, ele está nos amando a partir dos valores deles, entendem isso? Mas esses valores deles não nos suprem. Então, e nós também, nós estamos amando-os a partir do que a gente carece de dor, a gente dá para o outro e o outro não reconhece. Vocês já vão entender tudo isso de uma forma melhor, tá bom? Então, é importante vocês irem aí pensando de que forma vocês se sentem
plenos, completos, né? Amados, né? Que a gente sente, parece que tem borboletas, a gente está no mar de rosas, enfim, como vocês quiserem chamar, né? Isso é importante porque a gente vai usar lá na tabelinha, né? Então, peguem essa palavra assim, eu me sinto amada ou amado quando... 3 pontinhos, tá? Então, quando me valorizam, quando me reconhecem, quando ficam presentes, quando me escutam, quando me tratam com justiça, são palavras, são valores, valores, e cada um de nós tem valores para se sentir amado, tá?